Olá corredor, olá corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje, como você pode ver pelo título, 8 dicas para a sua semana de prova de corrida. Se você é daqueles que é um pouco mais apressado e quer saber das dicas, a gente vai falar exatamente sobre isso aqui, ó. Descanso, alimentação, hidratação, treino, academia, fortalecimento cross ou funcional, treino de corrida, estratégia de visualização, evitar estresses e pensar positivo. É isso que você precisa fazer. Se você quiser entender um pouco mais sobre cada um dos temas, recomendo que você fique no vídeo e já deixa o like aí pra gente começar. Então vamos lá, o primeiro ponto, o mais importante. Na semana da tua prova de corrida, tu precisa descansar. Não é o momento de tu querer recuperar treino que tu não fez, de tu querer treinar mais forte porque tá se sentindo bem. Essa semana é semana de descanso. Então, o que tu vai fazer? Tentar dormir o máximo possível. Descansar de forma geral, realmente, então, tentar diminuir um pouco mais as tuas outras atividades do dia, de repente, dependendo com o que tu trabalha, tu pode diminuir ou não. Mas é basicamente descansar. Esse é o momento que tu vai tirar, deixar teus músculos, teus tendões, tuas articulações se recuperarem do estresse das semanas anteriores acumulada. Tu tentar dormir bem, principalmente o descanso, tá? Porque a gente sabe que no dia antes da prova, a gente não consegue dormir muito bem, né? Uma, porque às vezes a gente viaja para competir em outra cidade, ou porque a gente está ansioso, está querendo correr logo. Então, às vezes, a semana, na verdade, o dia anterior da prova, a gente não dorme muito bem. Então, é ideal que você trabalhe bem, durma bem todas as outras noites, buscando uma boa quantidade de hora de sono, mas também uma qualidade. Quantidade e qualidade de horas de sono. Por quê? Porque às vezes não adianta só ter a quantidade se tu não está dando a qualidade necessária. Então juntar tudo isso aqui nos dias que antecedem para que quando chegue ali na noite anterior que tu não consegue dormir muito bem, o nosso corpo ele lida até bem com uma certa privação de sono de um dia, mas se tu tiver acumulado várias noites mal dormidas, provavelmente tu não vai chegar na tua melhor performance na prova. E o sono é uma das coisas que fazem com que a nossa performance seja melhor. Dormir pouco diminui a nossa tolerância ao desconforto, diminui a nossa capacidade cognitiva, diminui o nosso VO2 máximo, então tudo isso vai atrapalhar. Então, primeiro passo, descansa, tenta dormir o máximo possível, quantidade e qualidade de sono. Segundo ponto, alimentação. O que é alimentação? Nestor, o que eu vou fazer na minha alimentação? Tu vai fazer exatamente aquilo que tu sempre fez. Não experimente nada novo na semana de prova, principalmente nos 3 dias anteriores à prova. Então, se tu não é acostumado a comer, sei lá, tu viajou para algum outro local, uma outra cidade para correr a prova, e aí lá tem uma comida típica da cidade. Se tu não é acostumado a comer, tu não vai comer essa comida. Por quê? Porque quando a gente mexe na nossa alimentação, como o nosso corpo não está adaptado a isso, pode ser que tu sinta alguns desconfortos intestinais. E aí, é vontade de fazer o número 1, vontade de fazer o número 2, é dor de barriga, às vezes tu vai precisar parar para ir no banheiro no meio da prova e ninguém quer isso. Em 2022, eu corri a meia maratona de Porto Alegre e eu corri 18 km com vontade de ir no banheiro. De fazer o número 2, exatamente. No 3º quilômetro bateu a vontade de ir e eu fiquei segurando até o quilômetro 18. Terminou a prova, eu fiquei passando mal, não recomendo isso pra ninguém, tá? Então, não experimente nada novo na semana da prova, principalmente nas vésperas. Então, se a tua prova é no domingo, na sexta e no sábado, joga no básico, faz aquilo que tu tá sempre acostumado a fazer, as mesmas comidas, as mesmas marcas, a mesma quantidade de comida que tu costuma comer. Às vezes a gente tem essa falsa noção, não, preciso comer um monte de carboidrato, um monte de coisa, muito a mais do que tu tá acostumado. Não, se tu comer só o que tu tá acostumado, tá legal já. Porque tu vai ter diminuído teus treinos, a gente vai ver isso logo depois, tu vai ter diminuído teus treinos pra semana da prova, e aí tu vai ver que tu vai performar mais. Então, só de diminuir teus treinos, tu vai estar gastando menos energia, tu manter a mesma alimentação, naturalmente tu já vai estocar mais energia do que você está acostumado. Então, não precisa fazer exageros. Sim, come aquilo que tu já está acostumado a comer, beba a quantidade de água que você já está acostumado a beber. Lembra, a gente não estoca água. Se tomar muita água, tu pode perder alguns sais e minerais importantes na semana de prova. Então, se tu toma
1 litro de água por dia, não é na semana de prova que tu vai passar a tomar 4 litros, tá? Porque isso vai ser pior pra ti. Se tu quer passar a tomar mais água, tu vai fazer isso depois da prova. Na semana de prova, mantém tudo exatamente igual, porque é aquilo que o teu corpo está acostumado e é aquilo onde tu vai ter a melhor performance. Fechou? Então, ó, descanso, alimentação, e aqui eu já falei do terceiro ponto, né, que é a hidratação, que você vai beber a mesma quantidade de água que já está acostumado. Então eu já acabei antecipando o terceiro ponto, mas é para que você entenda isso, porque qualquer coisa que você mexer não vai ser legal. Digamos que você passou a tomar mais água no dia anterior, e aí por ter tomado mais água no dia anterior, você vai ver que você vai mais no banheiro. E aí pode ser que tu sinta 1, 2, 3 vezes vontade de ir no banheiro, tenha que ir no banheiro antes da largada. Aí durante a prova, tu também sinta vontade de ir no banheiro, porque tu não está acostumado a tomar tanta água e tu resolveu fazer isso nas vésperas da tua prova. Não faz nenhum sentido. Teu corpo já está acostumado a lidar com pouca água, se tu estiver desidratado, isso é um caso que tu tem que corrigir depois. Não é na semana de prova que tu vai fazer esses ajustes milagrosos, tá? É melhor manter o básico que tu já vem fazendo. Eu vou sempre reforçar aqui para você já fazer o que você vem fazendo, porque é o ponto principal que a gente precisa, tá? Quarto ponto, que aqui não ficou, né? Mas é o quarto. Treino na academia, fortalecimento, crossfit, funcional. Isso aqui você não vai fazer. Na semana de prova, vamos botar aqui, não fazer nenhuma dessas atividades. Por que, Nestor, não vou fazer nenhuma dessas atividades? Porque você não tem nenhum benefício em fazer isso na semana de prova. Digamos que você tem uma maratona para fazer, ou uma meia maratona. E aí, por que você vai fazer uma academia, um fortalecimento, seu cross, um funcional, principalmente de membros inferiores, onde, por mais leve que você faça, você vai causar pequenos danos aí no músculo, porque é isso que o treinamento de força faz, né? Você deixa o músculo um pouco mais cansado, sendo que se você já vem treinando de forma frequente, você já deu a força necessária. A gente sabe que precisa de no mínimo 10 dias para a gente perder a força adquirida. Então, na semana de prova, fez, digamos, o fortalecimento aí na quinta, na sexta da semana anterior, na semana pré-prova ali, não faz nada. Deixa tranquilo, deixa o músculo descansar. Lembra que o descanso é o nosso primeiro ponto? Então, deixou o músculo descansar, deixou recuperar, deixa ele se regenerar ali para que tu venha e faça a prova da melhor maneira possível. Ah, Nestor, mas eu gosto. Se tu gosta, o que eu vou te dizer? Assim, ó, pra performance não vai ter tanto benefício assim. Mas, né, se você gosta, eu recomendo fazer alguma coisa de membro superior, nada muito pesado também, para que isso não venha te prejudicar. Mas eu não recomendo, eu não faço, também recomendo para que meus alunos não façam nada de fortalecimento cross funcional na semana de prova. É simplesmente tu vai, descansa, recupera e aí tu vai fazer teu treino. Antes da gente entrar em como é o treino de corrida na semana de prova, se tu quer conhecer o meu protocolo para te atingir uma corrida extraordinária, o PACE, tem um link aqui na descrição. Ele é um protocolo onde eu te ensino como você vai fazer para atingir a sua máxima performance na corrida, com dicas e estratégias e hacks mentais para você usar durante a sua prova e antes da prova também. Alguns a gente vai ver aqui, como esses 3 últimos, mas se tu quiser conhecer mais a fundo e ter umas aulas mais detalhadas, vai ter o link aqui na descrição, é o primeiro link, beleza? Então vamos para o treino de corrida. Muitas vezes a gente tem dúvida, o que fazemos de corrida na semana de prova? Se a tua prova for no domingo, o último treino forte que tu vai fazer, o último treino forte é no máximo na quarta-feira. Então o último treino forte é no máximo na quarta-feira. Por quê? Porque aí dá tempo do corpo recuperar. E é importante que esse último treino forte ele não é forte para se acabar. É basicamente tu vai trabalhar no ritmo de prova. Então ritmo de prova. Vai correr um 10 km, então tu vai fazer tiros na velocidade de 10 km. Vai correr uma meia maratona, tiros na velocidade de meia maratona. Tu vai correr uma maratona, tiros na velocidade da maratona ou um pouquinho mais rápido até. Vai fazer uma prova de 5K, tiro na velocidade de 5K. Quanto? Poucos, tá? Quanto mais longa a prova, mais você pode fazer porque a intensidade é menor. Então, por exemplo, uma maratona às vezes vai fazer 6, 8 de 1.000, dependendo de qual é o seu nível. Para uma meia maratona, 3 de 1.600. Para um 10K, 4 de 1.000. 5 de 1.000. Para um 5km, 3 de 1.200. 4 de 1.200, dependendo do nível. Enfim, se for na terça,
Pode ser, eu recomendo no máximo até quarta-feira. O ideal é que seja na terça, tá? Eu prefiro que faça na terça-feira. Vamos botar aqui. Ideal terça. Beleza? Se a prova for no sábado, na segunda. Então tem que antecipar ainda mais. Aí tem que ser na terça. E no máximo, aí o preferível seria na segunda-feira. O que eu faço nos outros dias, Nestor? Eu descanso? Não, você não descansa. Por quê? Quando a gente solta demais o treino, o corpo ele perde tensão muscular. O que é tensão muscular? Digamos que é o seguinte. Quando tu tá treinando, o teu músculo ele fica com uma certa contração. Ele fica preparado para fazer um determinado nível de esforço. Quando tu tira totalmente os treinos, ele perde essa contração. Porque não estou ocupando, não preciso manter meus músculos pré-ativados para isso. Estou te explicando de uma forma bem simples para que fique fácil de entender. Como ele não precisa estar tensionado para correr mais rápido, ele relaxa. E aí por isso que quando a gente fica uma semana sem correr, depois tu volta, parece que tu nunca correu na vida. Justamente porque o músculo perdeu demais essa tensão. E aí quando tu precisa correr rápido, ele não dá. Ele não está pronto. Então a gente mantém os treinos durante a semana, principalmente. Faz esse último treino forte. E aí, o que a gente faz com volume e intensidade? Normalmente o volume a gente corta, tá? Pela metade. Então provas de 5 e 10K, tu pode cortar o volume em 50%. Principalmente retirando o volume total do treino. Então o volume de ritmo leve. Retirar volume leve. Por quê? Porque a gente não quer correr leve na hora da prova. Então tu mantém a intensidade, mas retira o volume, principalmente leve, em 50%. Então digamos que tu faça aí 25 km na semana de prova tu vai fazer 12. Tirando a prova de 10 km lá no final. Então corta o volume, deixa bem tranquilo, bem leve, diminui aí por exemplo, faz uma rodagem de 8 km, reduz para 6, 5 km. Se tu está fazendo uma rodagem de 10, 6, mais ou menos 50%, beleza? Mantendo a intensidade, porque a intensidade é aquilo que define a prova. Se tu vai treinar para uma meia maratona, uma maratona, esse volume aqui ele tem que ser começado a retirar antes, tá? Então meia maratona, normalmente a gente retira o volume 2 semanas antes, e da maratona a gente começa a diminuir de forma progressiva 3 semanas antes. Caso tu esteja vendo isso e tu não tenha um treinamento, acho difícil alguém ir para maratona sem ter um treinamento específico ou para uma meia maratona sem treinamento específico. Mas a gente retira esse volume dessa forma progressiva. Então se tu não tem treinador, tu já sabe que é isso aí. E aí, a gente mantém isso aqui. Lembrando, mais uma vez, na semana de prova, tu não vai compensar treino perdido. Não é momento de, não, mas é que eu não fiz aquele treino forte, agora na semana de prova eu quero treinar forte. Não, se tu não treinou forte, é melhor que tu chegue descansado e com fome de quilômetros, ou seja, tu queira chegar muito bem na prova, tu chegue descansado, do que tu faça treinos naquela semana, tu chegue cansado e não faça uma boa prova. Porque o treino na semana de prova, assim, ó, ele pouco importa, tá? O treino, tá passando uma ambulância aqui nesse momento. O treino, ele não, da semana de prova, ele não aumenta a tua performance na prova. Ele só faz com que a tua tensão muscular, ela fique da maneira ideal e aí você consiga performar da melhor forma. E aí a gente entra no treino pré-prova. Eu gosto sempre de fazer um trote pré-prova, tá? Então se a prova é no domingo, eu normalmente descanso sexta-feira e recomendo também que meus alunos façam um trotinho no sábado. E como é esse trote? Tu vai fazer aí uns 20 minutos de corrida leve, bem tranquilo, bem solto. Depois umas 4 a 5 acelerações. O que são essas acelerações? Tu vai pegar aí uma distância de 50 a 200 metros e vai correr rápido. Não é a máxima velocidade que tu conseguir, é normalmente a velocidade que tu vai correr na prova ou um pouquinho mais rápido que isso. Tu vai fazer essas acelerações, a volta pode ser num trote da mesma distância que tu fez ou uma caminhada, deixando o corpo recuperar bem. O objetivo disso aqui é deixar o corpo e a cabeça preparado para fazer o esforço no dia seguinte e aumentar essa tensão muscular. Então, tudo isso a gente faz aqui com treino de corrida na semana de prova. Aí, a gente vem para a estratégia da visualização. O que é a visualização, Nestor? Aqui é o número 6, né? A visualização é o seguinte. Pensa e imagina como que vai ser a tua prova. Digamos que tu tem uma prova de 5 km. Essa prova de 5 km, ela tem uma subida no quilômetro 3. Então, nessa semana de prova, tu vai estar visualizando como vai ser essa prova. E não é só visualizar, só pensar nela, mas pensar
em como vai ser as tuas sensações em cada um dos momentos da prova. Quais as minhas sensações em cada momento da prova? Por que isso? Porque quando tu pensa quais as minhas sensações no momento da prova, tu já consegue preparar o teu cérebro e teu corpo para enfrentar isso quando chegar essa sensação lá. É isso também que eu ensino no Pace, tá? Como tu prepara isso. Mas aqui eu vou te dar um breve resumo. Lembrando, primeiro link da descrição. Quais as minhas sensações? Se tem uma subida no quilômetro 3, tu sabe que vai estar cansado no quilômetro 3. Como tu sabe que vai estar cansado no quilômetro 3, tu já prepara a tua cabeça antes, na semana, tu já visualiza. Na segunda-feira tu tá assim, ó, tu deita, aí tu fecha o olho e pensa: caraca, eu vou correr a prova, eu vou largar em tal ritmo, eu sei que o primeiro e o segundo quilômetro vai ser tranquilo, eu vou estar correndo no meu ritmo, mas aí no terceiro quilômetro tem aquela subida. Qual que vai ser a minha estratégia na subida? Eu vou subir forte, então eu vou encarar a subida. E eu sei que se eu encarar a subida, eu vou vencer ela, porque eu me preparei para isso, só que quando eu sair da subida eu vou estar um pouquinho mais cansado, então eu vou reduzir levemente o meu ritmo. Beleza? Tá programado para essa redução do ritmo, eu sei que eu vou demorar uns 400 metros para me recuperar, depois eu vou voltar a acelerar e vou terminar os últimos 500 metros forte. Tu visualiza isso todos os dias. Então, tu visualiza, até que simplesmente tu vai chegar no momento da prova, tu já vai ter passado por isso tantas vezes que aquela subida ela não vai ser tão difícil. Talvez tu imaginou que ela seria bem mais difícil do que na verdade foi, e aí quando tu subiu ela, não foi tão fácil. Não precisei de 400 metros para recuperar, precisei só de 200. E aí tu consegue desempenhar melhor. Então tu já visualiza as situações críticas da tua prova, tu prepara a cabeça para isso, porque aí no momento que chegar lá, tu já vai ter vivido isso. Porque nada pior para nós do que a gente não saber o que vai acontecer. Então a meia maratona, a mesma coisa. Nossa, vou passar o quilômetro 10 em tal ritmo. Eu sei que do quilômetro 15 ali é o 18, 19 é o mais difícil. Então ali eu vou estar cansado, eu vou precisar fazer força para manter meu ritmo, para melhorar. E aí tu vai fazendo a tua estratégia de prova, tu vai preparando a tua mente para o desconforto, preparando a tua mente e teu corpo para as condições da prova. Isso aqui é uma das estratégias mais importantes e muitos corredores não fazem, não tem essa visualização do que vai enfrentar no dia da prova. Isso é essencial. Sétimo ponto, que aqui tá bugado, né? 7. E aqui já vou botar o 8. O que é o 7? Evitar estresse. Por que evitar estresse? Como assim evitar estresse, Nestor? Então, o estresse, ele aumenta o nosso cortisol no sangue e normalmente quando a gente está estressado, a gente não consegue tomar boas decisões. Então, a nossa fadiga decisória, a gente tem uma quantidade de decisões que a gente pode tomar. Quando a gente está estressado, a gente perde um pouco a capacidade de tomar boas decisões. E aí, digamos que tu resolveu, por exemplo, começar a ler Dostoiévski na semana de prova. Tem um livro aqui, inclusive, ó, Dostoiévski. Digamos que você começou a ler isso aqui, ó. Você começou a ler Crime e Castigo, do Dostoiévski. Isso aqui é uma leitura difícil, tá? Ele foi escrito em 1866. E aí tu começou a ler isso aqui na semana de prova. Putz, isso aqui é difícil. Ou sei lá, tu começou a ler... começou a estudar teoria da matemática. Aí não tem nenhum livro sobre teoria da matemática aqui. Mas tu começou a estudar isso na semana de prova. O que acontece? Tu vai pegar, vai estar exigindo cognitivamente do teu cérebro. Por quê? Porque tu vai estar fazendo algo bem mais difícil que você não está acostumado a fazer. Então tu vai ter gastado energia mental para aprender aquilo ali. Ou para se concentrar naquilo ali. Só que a nossa energia mental ela é limitada. Digamos que toda semana tu veio fazendo isso, ficando 3, 4 horas estudando isso, colocando uma carga cognitiva muito grande. Isso vai cansar o teu cérebro, vai aumentar a tua sensação de estresse e de fadiga. E aí quando chegar no momento da prova, você vai estar com essa sensação de fadiga. Por quê? Se você está fadigado mentalmente, você está fadigado fisicamente. Se você estiver fadigado fisicamente, você está fadigado mentalmente. O nosso corpo e a nossa mente, eles têm ligação. Então, quando você sente cansaço no lugar, esse cansaço ele é generalizado. A gente só entende a fadiga, a gente só entende o cansaço de maneira geral. Então, quando tu faz isso, tu chega na prova e aí naquele momento que você precisa tomar a decisão, eu acelero, eu diminuo ou eu paro. Se tu estiver muito sobrecarregado mentalmente, talvez a decisão que você tome seja parar, ou seja, diminuir o ritmo. Quanto que se você não tivesse lido Dostoiévski na noite anterior ou na semana anterior, vou relaxar, vou estar tranquilo, vou deixar minha mente limpa. Aí tu chega e consegue fazer isso.
tu consegue chegar com a mente mais clara, sem tanta sobrecarga, sem tanto estresse aqui, e tu consegue tomar melhores decisões e fazer uma prova melhor. Então esse é o principal ponto aqui do evitar estresse, é que tu não se sobrecarregue tanto para que tu consiga fazer a prova da melhor maneira possível. Uma outra dica, sem ser essa de tu ao longo da semana, mas um dia antes, pessoal que sai atrasado de casa, que tu quer dormir mais um dia antes da prova. Pensa o seguinte, se tu sair 30 minutos mais cedo do que tu tá planejado, mas eu vou estar perdendo 30 minutos de sono. O sono é importante, Nestor. Tu disse que o sono era importante. Eu realmente falei. Só que, se tu sai 30 minutos depois, pode ser que tu chegue na prova e aí tu chega... começou a trancar as ruas. E aí tem o trânsito. E aí tu não sabe se vai conseguir chegar, se não vai, aí tu começa a ficar preocupado que tu tem que chegar, retirar teu kit ainda, ou tu tem que deixar tuas coisas na tenda ali da tua assessoria esportiva, ou tu vai deixar com alguém, e aí tu começa a pensar, será que eu vou chegar a tempo? Ou tu acordou meio nas pressas e não sabe se pegou tudo, se pegou teu carbogel, se pegou teu número de peito, então tu colocou um estresse muito grande na tua cabeça só por ter levantado em cima do horário, por não ter se preparado antes. Às vezes tu levanta com calma, faz o teu café tranquilo, se tu toma café antes, se tu não toma também não tem problema. Tu pega todas as tuas coisas, tu vai com calma, chega no local da prova, tu consegue sentir o ambiente, vai conversando com as outras pessoas, fica mais tranquilo e beleza, tu evitou todo um estresse só por ter levantado um pouco antes e ter se preparado com calma. Isso já vai fazer com que tu faça uma prova melhor, porque tu não vai estar sobrecarregado cognitivamente de ter tomado várias decisões, de pegar um Uber atrasado e tem que descer antes para poder caminhar. Então, pensa nisso e prepara a tua mente para isso, beleza? Chega com calma e tranquilo. E o último ponto é o pensar positivo. Por que pensar positivo? Porque se tu pensa positivo, tu deixa o like aqui e me ajuda a aumentar aí o número de pessoas que assistem o canal e consomem esse conteúdo. Mas por que a gente pensa positivo? Porque tudo que aquilo que o nosso cérebro foca, a gente expande. Então, é o típico caso. Se eu falar pra você agora não pensar no elefante rosa, não pensa no elefante rosa, não pensa no elefante rosa, não pensa no elefante rosa, você vai estar pensando no elefante rosa. Porque você diz pra não... Embora você diga pra não pensar no elefante rosa, o não tá na frente, mas o que fica ali é o elefante rosa. Então, ao invés de você pensar nas coisas negativas, né? Então, nossa, o clima tá ruim, nossa, o clima tá ruim. Não, mas não pensa que o clima tá ruim. Tipo assim, ó, não importa nada. Então foca nas coisas positivas que isso vai tender a expandir. Nossa, eu tô me sentindo muito bem hoje. Tô me sentindo bem hoje. O dia tá muito bom para correr. Eu me preparei muito para essa prova. Eu fiz meu treino da maneira certa. Então, você sempre coloca afirmações, pensamentos positivos. Eu sei que isso parece um pouco papo de coach, mas se você focar nessas coisas positivas, a tendência é que isso expanda dentro da sua mente e isso reverbere de uma maneira positiva durante a sua corrida, porque você não focou nas coisas ruins. Então, pensamento simples, mas que faz a diferença. Você mudar essa chavinha de não pensar em algo difícil, de algo negativo, para pensar em algo positivo. Beleza? Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Lembrando, se você quer um protocolo para atingir uma corrida extraordinária, é o primeiro link aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!